Peço então ao Primeiro-Ministro António Costa, Vice-Presidente Executivo da Comissão Frans Timmermans e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que se juntem a nós. Falta agora chamar os convidados mais jovens para esta conversa e debate. Alunos de várias escolas e universidades que vêm aqui participar neste necessário diálogo entre quem tem poder de decidir e quem quer ver as suas decisões serem tomadas. Só assim se fazem discussões por um futuro melhor, em bom ambiente. Chamo então ao palco os alunos Ana Luísa Garcês Barradas, do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Carolina Almeida, do Externato de José Restelo, e os representantes da greve climática estudantil Fridays for Future, Gonçalo Paulo e Maria Mesquita. Estou quase a chegar. Ocupem os vossos lugares. Olá. A estes estudantes, a estes corajosos estudantes que aqui se assumem como o rosto de todos os outros jovens que têm dado uma voz importante ao mundo e ao ambiente, fica antes de mais uma mensagem. As vossas vozes são ouvidas e é convosco que estas e tantas outras personalidades querem construir e tomar decisões do futuro do planeta. Vamos então à primeira pergunta, feita por uma menina. Muito boa tarde a todos. Senhor Secretário-Geral, tendo em conta os recentes resultados das COP24 e 25, não é expectável que as nações do mundo consigam alcançar os resultados previstos no Acordo de Paris. O que podemos fazer para que os chefes de Estado entendam que as alterações climáticas são uma barreira ao desenvolvimento? E de que forma podemos obrigar os países, governos, a alterar os seus comportamentos ambientais? Bom, em primeiro lugar, não é verdade que as COPs 24 e 25 tenham corrido mal. A COP 24 correu bem, foi possível, e muita gente pensava que isso não se ia alcançar, foi possível acordar as regras de concretização do Acordo de Paris. O que correu francamente mal foi a COP 25. E na COP 25 em Madrid não foi possível nem sequer regulamentar um aspecto residual que tinha ficado da COP24 de Katowice, que tem a ver com os mercados de carbono. E pior do que isso, não foi possível comprometer, sobretudo os grandes emissores, à neutralidade de carbono em 2050. Mas há, como eu disse, um motivo de esperança. E esse motivo de esperança é a combinação de dois fatores. O primeiro é a pressão da base. É o facto de cada vez mais, mesmo nesses países emissores, grandes emissores, haver uma mobilização da juventude, da opinião pública, mas também cada vez mais das cidades, das empresas, dos setores financeiros que compreenderam que não vale a pena ter ações de empresas que produzem coisas que daqui a 20 ou 30 anos não têm qualquer hipótese de continuar a existir. Portanto, há também uma lógica económica que começa a funcionar a nosso favor. E a segunda razão, além dessa mobilização e da pressão que possa ser feita sobre os governos, nós começamos a ver o tema ambiental a ter importância em eleições, e isso é ótimo. A segunda razão tem a ver com o facto de haver um grande bloco económico que apostou na neutralidade carbónica, foi a Europa. E se a Europa for capaz de liderar uma negociação com as outras partes, e estaremos aí para apoiar, com Estados Unidos, com Rússia, com China, com Índia, com os outros grandes emissores, eu tenho a esperança que seja possível chegar a Glasgow, quando os países têm que apresentar as suas contribuições nacionais determinadas, é o nome técnico que se dá, os seus compromissos para os próximos anos. Penso que será possível chegar a Glasgow com um dinamismo, com um entusiasmo e com uma ambição muito superiores àquele que, infelizmente, se verificaram em Madrid. Conto com a Europa e conto, sobretudo, com a juventude e com a pressão das opiniões públicas e a pressão daqueles que, nas cidades, nas empresas e na vida, já perceberam que tudo tem que mudar, porque o caminho que estamos a seguir é um caminho suicidário.
A nossa segunda pergunta vem da Carolina Almeida, da Escola de São José do Restelo. Boa tarde. Tendo em conta tudo o que se passa no nosso planeta, quanto tempo acha que nos resta para mudar este problema tão grave que se encontra no nosso planeta? Actually, we don't have any time left. If you want to be climate neutral as a continent in 2050, do you understand me in English? I think Yes, you do. yes. Right? Yeah, good. I do. If you want to be climate neutral in 2050, you have to start counting back. So if you want to be climate neutral 2050, where are you going to be in 2040? Where are you going to be in 2030? What do we need to do in the next 10 years? Now, Antonio Costa already made clear what needs to be done by 2030. It is my task, with him and others, to convince the rest of the European Union that in the next 10 years we will have to reduce our emissions with at least between 50 and 55%, which is quite substantial. But we have to do other things at the same time. We have to change our behavior. We have to do it now. And we have to change our legislation. So, if we start today and we use the next 4 to 5 years to put in place the legislation that will change the direction of Europe towards another economy, then we can make it in 2050. So please don't have the illusion that 2050, 30 years from now, we have the time. We have no time left. We need to act now. And I'll try and say in 2 or 3 sentences why this is so difficult. For the last 200 years, our economies and our societies have been built on fossil fuel. First coal, then oil, then gas. So everything we do, all the structure of our society, our social security, our healthcare, our housing, is based on an economy that is completely based on fossil fuel. So what we need to do now is to get rid of that base and replace it with a base that is not fossil fuel, that is renewable energy. That is a tectonic shift, that is a fundamental change in our economic structure. We can do it in 1 generation, but that's the only generation, your generation. So again, if you're 20 now, by the time you're 50, this should be done. You can do this. But if we don't start today, we will never get there in 30 years' time. So let's get cracking. As próximas perguntas vêm do movimento Fridays for Future. Temos aqui uma ligeira manifestação que faz parte do mesmo grupo, com todo o direito. E agora peço para fazerem a vossa pergunta. As metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa não são o suficiente para que, segundo os cientistas, estejam garantidas as condições necessárias para uma vida digna para as gerações futuras. Como podem os líderes mundiais dizer que estão a fazer os possíveis na luta contra as alterações climáticas quando se mantêm no jogo das grandes indústrias poluentes e dando mais importância ao grande capital do que aos cidadãos que representam? Bom, eu quero-te agradecer a pergunta, mas quero talvez responder às perguntas que aqui estão, porque temos que as debater de forma muito clara. Veja ali que o Rio Tejo poluído não é verde. Peço-vos que procurem no Google, procurem no YouTube e vejam o que era o Rio Tejo há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, há 12 anos atrás. O Rio Tejo... Recordar-se-ão, aliás, de um momento muito conhecido na vida portuguesa, quando há 30 anos atrás um candidato a presidente da Câmara de Lisboa, como eu, mergulhou no Rio Tejo precisamente para mostrar o quão impossível era a vida de Lisboa junto a um Tejo tão poluído. E depois disso, depois de muita inação, porque houve muitos políticos que não quiseram pagar o custo de fazer muitas obras de saneamento na cidade, a cidade começou a construir o seu sistema de saneamento, começou a construir as suas hectares, recebeu apoios da União Europeia, dos fundos estruturais para construir essas hectares. E nós hoje temos uma diferença de fundo. É que nós temos corvinas no Tejo, já temos golfinhos no Tejo e dentro de poucos anos vamos ter um Tejo em que vai ser possível mergulhar sem restrições.
E esta é uma evolução muito grande. Não fazemos tudo num só dia, não se faz tudo de uma só vez. Mas também quem prometer que faz tudo num só dia e de uma só vez, desconfiem, porque por regra é sempre mentira. Confiem mais em quem promete uma ação consistente, determinada, para conseguirmos ir progredindo nos resultados. Vejo numa segunda folha que autocarros a gás não são verdes. Pois eu quero-vos dizer que estes novos autocarros estão a substituir autocarros a gasóleo com mais de 20 anos. Depois de 15 anos em que não se investiu na renovação da frota da Carris, que estamos a reduzir as emissões, que em 2021 essas emissões serão 40% menores do que em 2017, quando o Governo passou para a Câmara de Lisboa a Carris. Eu gostava que fosse mais rápido? Gostava. Mas sinto que estamos a fazer aquilo que devemos na direção certa. E a trajetória que temos é de nós chegarmos ao ano de 2030 com uma renovação da frota da Carris que reduza 90% as emissões face àquilo que nós tínhamos em 2017. Deixem-me falar-vos do aeroporto, um tema muito difícil e exigente. Não há possibilidade de ter um aeroporto que seja verde, um aeroporto que em si não contribua, não represente um peso sobre o ambiente e a nossa vida. Mas também não conheço ainda, para um país como Portugal, a possibilidade na nossa economia, no nosso emprego, na nossa vida, não utilizarmos aviões. Não conheço. Não sei se todos que aqui estão não utilizam avião ou se estão dispostos a viver uma vida sem andar de avião. Não vejo que Portugal possa fazer essa escolha. É por isso que é difícil esta escolha e esta decisão. É por isso que é importante que numa decisão que é difícil e exigente, tenhamos a certeza que a vamos fazer, melhorando os indicadores ambientais, melhorando os indicadores de qualidade de vida face àquilo que temos hoje. Não acredito em ninguém que prometa que teremos um sistema verde ou um sistema sem circulação aérea, mas posso prometer que vamos fazer tudo aquilo que é nossa obrigação para não piorarmos a qualidade dos voos noturnos na cidade de Lisboa, para melhorarmos e reduzirmos a poluição decorrente do aeroporto e para podermos ter um sistema que assegura mobilidade, mas que assegure também melhor qualidade de vida. Eu tenho um grande respeito, uma grande admiração e uma grande vontade e um grande orgulho nas novas gerações e naquilo que fazem. E não espero, tendo já uma idade bastante mais avançada do que a vossa, que façam diferente do que aquilo que os jovens fazem. Exigir aos políticos, exigir aos responsáveis, agir também nos seus meios, como disse o Franz Timmermans, que se organizem e que se mobilizem para essa ação. Mas peço-vos um pouco mais de atenção. É porque as pessoas não são todas iguais, as políticas não são todas iguais e as opções não são todas iguais. Nós não estamos, como o Secretário-Geral das Nações Unidas aqui bem expressou e nós bem sabemos, não é a mesma coisa ter uma administração americana comprometida com a ação climática ou ter aquela que temos. Não é a mesma coisa termos um governo que está a trabalhar para reduzir emissões e ter um governo que negligencia a produção energética por fontes renováveis. Não é a mesma coisa termos cidades envolvidas na redução de emissões e nas políticas ambientais ou não as ter. Sim, mais rápido, mais depressa, mais consequente. Mas, por favor, não confundamos. Não nos metamos todos da mesma forma, a achar que todos agem da mesma forma, porque isso é o grau zero da política. O lema da Capital Verde está aqui bem escrito, está ali bem. Escolha. Escolha evoluir. Mas a primeira palavra é escolha. Porque é uma convocatória. Porque é uma escolha. Porque é uma escolha que se trata. Escolher entre agir ou não agir. Escolher entre agir na direção certa ou não agir na direção certa. Escolher agir para cumprirmos a nossa obrigação moral de defesa do ambiente e de proteção das gerações futuras ou não o fazer. Mas não nos iludamos. É uma escolha. Não estão hoje todos do mesmo lado.
mas há muitos no mundo, em muitos sítios, isto todos os que aqui estão todos do mesmo lado, a lutar para que tenhamos um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Gonçalo, estás bastante reativo. Achas que a tua pergunta foi respondida? Não, a minha pergunta não foi respondida. É por isso que estás a dizer que não com a cabeça? Sim. Queres voltar a fazer a pergunta? Se puder. Bora. As metas, contrariamente ao que tem sido dito, as metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa não são o suficiente para que, segundo os cientistas, sejam garantidas as condições necessárias para uma vida digna para as gerações futuras. Como podem os líderes mundiais dizer que estão a fazer os possíveis na luta contra as alterações climáticas quando se mantêm no jogo das grandes indústrias poluentes e dando mais importância ao grande capital do que aos cidadãos que representam? Sabes que eu acho que acabei por responder bem à tua pergunta. É porque se tu vires bem o que se passa nos vários países e no mundo, a realidade é muito diferente. É que neste momento há países que estão a aumentar as suas emissões. Há países que estão a abrir centrais a carvão. Há países que estão a restringir e estão a reduzir os requisitos ambientais relativamente às emissões. Há países, e olhas para os dados e para as indicações, que estão a caminhar nessa direção. Mas há outros países que estão a reduzir as emissões de acordo com aquilo que se comprometeram. E há outros países, como Portugal, que já estão a reduzir as emissões mais do que aquilo que se comprometeram. Isto não significa que tenhamos aqui alguma palavra de contentamento ou de autorregozijo. Não. Porque o mundo perderá ou ganhará esta batalha pelo conjunto do que nós todos faremos. E a questão é que nós vamos ter que continuar este caminho, no país e em Lisboa. E é este o lema, é este o motivo da Capital Verde. Ganhar esta batalha, fazermos a nossa parte. Eu sei bem, sabemos bem, sei que tu não esperas, como ninguém espera, que se nos Estados Unidos da América abrirem centrais a carvão ou na China o fizerem em grande quantidade, que aqui em Lisboa a Câmara sozinha possa compensar esse aumento. Não podemos. Mas eu quero ter a consciência tranquila, a consciência limpa perante as novas gerações, quer dizer, nós fizemos a nossa parte. Nós fomos a primeira cidade que definiu a meta da neutralidade carbónica em 2050 e nós estamos no caminho para o atingir. E temos a consciência que, pelo andar da carruagem, nós vamos ter que fazer mais do que era a nossa parte e o nosso compromisso para compensar aqueles que não o estão a fazer. Mas vê com atenção, é que o mundo hoje é muito diferente. As regiões do mundo estão a avançar de forma diferente e, felizmente, na Europa e, em particular, em Portugal e na cidade de Lisboa, nós já estamos hoje a reduzir as emissões, quando noutras partes do mundo elas estão a aumentar. Não são todos iguais, há uma escolha política e esta escolha é a escolha aqui pelo ambiente e pela sustentabilidade ambiental. Maria, agora é a tua vez. A minha pergunta para si, Sr. Primeiro-Ministro. Como pode Lisboa congratular-se, recebendo prémios como Capital Verde, quando nestas existem projetos, como o da expansão do aeroporto da Portela, que tornam as metas, já insuficientes, prometidas pelo seu governo, inatingíveis? Muito obrigado por esta questão, para ajudar a explicar a questão do aeroporto, que tem sido uma das questões mais discutidas. Em primeiro lugar, atingir a neutralidade carbónica não significa emissões zero. Significa que as emissões que existem serão devidamente compensadas de forma a haver uma neutralidade entre aquilo que se emite e aquilo que se compensa com as emissões. Não vai ser possível, de acordo com aquilo que conhecemos hoje da tecnologia, eliminar totalmente as emissões. E por isso o plano de ação climática que definimos partiu de uma base conservadora. Tivemos em conta os efeitos das tecnologias que já existem, mas não tivemos em conta nenhum efeito de nenhuma tecnologia que ainda não exista. Portanto, sobre o aeroporto, partimos do princípio que daqui até 2050 nada vai mudar e que os aviões irão continuar a poluir tanto como poluem atualmente. É um cenário mais negativo possível, porque muito provavelmente vai acontecer com os aviões o que aconteceu também com os outros meios de transporte, onde a tecnologia foi evoluindo e provavelmente os aviões em 2050 não vão ser tão poluentes como aqueles que são. Mas admitamos que nada acontece, que nem a minha geração, nem a geração dos meus filhos, nem vocês vão conseguir produzir aviões menos poluentes daqueles que hoje existem.
Se assim for, o novo aeroporto vai produzir 2 milhões de toneladas de CO2 por ano. 2 milhões de toneladas de CO2 por ano. Ora, aquele objetivo que nós temos ali de alcançar a neutralidade carbónica não prevê emissões zero. Prevê a emissão de 13 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, esses 13 milhões de toneladas de CO2 já comportam e estão incluídos os 2 milhões que atualmente podemos prever que resultarão da expansão do aeroporto de Lisboa e do Montijo. Ora, este é o quadro. E, portanto, quando nós dizemos, com este plano atingimos a neutralidade carbónica, já estamos a ter em conta a expansão da Portela e a expansão do Montijo. O que é que pode acontecer daqui até lá? O que pode acontecer daqui até lá é que a tecnologia evolua e, portanto, possamos ter menos emissões com o aeroporto em 2050 do que aquilo que estamos hoje a prever. Mas, insisto, este é o pior cenário possível. É o cenário em que nada muda, nada acontece, nada melhora e, mesmo assim, conseguiremos atingir as alterações climáticas. A neutralidade carbónica. Dirão, mas porquê um novo aeroporto? Bom, nós queremos um novo aeroporto por uma razão fundamental. Primeiro, porque necessitamos um país que tem a posição geográfica de Portugal, que não está no centro da Europa e que, portanto, facilmente pode substituir a deslocação por avião pela deslocação por comboio, por exemplo, não é um país que esteja nas mesmas condições de um país do centro da Europa. Um país que tem 10 milhões de residentes, mas tem 5 milhões de portugueses espalhados por todo o mundo, na América, na África, na Ásia, um pouco por toda a Europa, não pode deixar de ter meios aéreos de ligação forte entre nós e a nossa diáspora. Um país que não tem, um país que, para além do território continental, se distribui e se projeta no Atlântico, com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tem de assegurar, por via aérea, a continuidade territorial que fisicamente não está assegurada. Portanto, Portugal é mesmo dos países mais dependentes do transporte aéreo, para assegurar a continuidade territorial com as regiões autónomas, para assegurar a ligação com as comunidades portuguesas e para assegurar a ligação com o conjunto do espaço mundial. E também vos queria dizer com toda a franqueza o seguinte, é se calhar o momento em que vou começar a voar os aviõezinhos, mas quero dizer com toda a franqueza o seguinte, eu não alinho do discurso da alergia ao turismo. Eu quero um mundo aberto e sem fronteiras. E um mundo aberto e sem fronteiras é um mundo onde todos podem circular, como refugiados, como imigrantes, mas também como turistas. E, portanto, aquilo que nós temos de assegurar são as melhores exigências ambientais relativamente aos aeroportos, relativamente aos aviões. Temos que trabalhar muito ao longo das próximas décadas para melhorar a tecnologia atualmente existente e de modo a que em 2050, desejavelmente, um aeroporto já não emita 2 milhões de toneladas de CO2 por ano. Mas aquilo que eu vos queria dizer é o seguinte, mesmo que isso não seja possível, mesmo que não se consiga isso até 2050, mesmo assim, com esta expansão, nós atingiremos a neutralidade carbónica nos termos que estão previstos e é isso que temos de fazer. E felizmente temos a oportunidade de, ao mesmo tempo que somos mais dependentes do transporte aéreo, temos a maior oportunidade que outros têm de poder ser muito mais eficientes do ponto de vista energético. Porque nós temos a oportunidade de ter todas as fontes possíveis de energia renovável. Nós temos a hidráulica, com as nossas barragens, nós temos o vento com a eólica e nós temos, sobretudo, a energia solar. E destas 3 fontes de energias renováveis, nós podemos vir mesmo a ser uma das grandes plataformas de produção do hidrogénio verde. Porque o hidrogénio verde precisa de 2 coisas. Precisa de água, e nós temos água no mar em abundância, e precisa de energia barata, e nós com a energia solar temos essa energia barata. E hoje estamos neste momento a trabalhar com o governo holandês, precisamente para desenvolver em Sines uma grande plataforma de criação de hidrogénio verde que possa ser distribuído para o resto da Europa, seja pelos pipelines, onde hoje segue o gás natural, ou pelo transshipping, através do transporte marítimo. E, portanto, nós podemos compensar aquilo que vamos ter que nos custar
em emissões o transporte aéreo com aquilo que podemos ganhar em neutralidade, designadamente do ponto de vista energético. E é esse o desafio que temos que vencer em conjunto e vamos vencer em conjunto. Por isso, muito obrigado pela vossa pergunta. Bem, infelizmente, tal como no nosso planeta, nesta cerimónia o tempo também urge. Portanto, eu convido os meus convidados a regressarem ao vosso lugar. Obrigada por este debate. Esta, sim, é uma rede social que nós devíamos acarinhar. Convido-vos a continuarem a conversar.